Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Escadas para o Sucesso. Primeiramente aí eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui, por permitir esse dia maravilhoso e a Jesus Cristo, que é a nossa primeira escada, porque só Ele nos leva a Deus. Então vamos começar esse episódio aqui, vou fazer minha colinha aqui, né? Então eu quero falar das nossas redes sociais, você siga no Instagram, Escadas para o Sucesso Podcast, e você pode se inscrever no YouTube também, né? Escadas para o Sucesso Podcast. A nossa convidada de hoje, ela é especialista em espaços corporativos. Carol, empresa Arq com K. Hoje a nossa conversa é com Caroline Pérez, arquiteta fundadora da Arq com K, um escritório que nasceu de forma orgânica a partir da confiança de amigos e clientes. E hoje entrega projetos com visão internacional e foco estratégico, com passagens pela CPFL, construtoras e incorporadoras, e uma formação enriquecida na Universidade de Florença, na Itália. Carol traz uma bagagem sólida em projetos corporativos e imobiliários, além de uma abordagem humanizada que valoriza bem-estar, funcionalidade e identidade em cada espaço. E o título do episódio hoje é Como Estudar na Itália Mudou o Meu Jeito de Projetar no Brasil. Então, Carol, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui. É uma honra tê-la aqui conosco, né? Trazendo assim sua história, sua experiência. Então, quero que você faça sua apresentação, por favor, aí. Fique à vontade, tá? Aqui a casa é sua, por favor. Oi, Aldo. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer pelo convite. É uma super oportunidade estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre projetos corporativos, sobre a minha trajetória profissional. Você me apresentou muito bem, tá tudo correto. Seja bem-vindo, viu? Obrigada. Como eu falei, fica bem à vontade, aqui a casa é sua. E eu queria iniciar aqui, né? Por que você escolheu, né, a carreira de arquitetura? Como que foi essa sua história, né? Por que você decidiu seguir essa carreira, né? Brilhante. Eu acho que, na verdade, como a maioria dos meus colegas arquitetos da mesma geração que a minha, o amor por arquitetura começou no The Sims, que era um jogo de computador onde a gente construía a nossa casa no jogo, e depois tinha uma personagem ali que a gente acabava fazendo uma trajetória da vida dela. Certo. Então a personagem do jogo tinha que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, aí podia comprar eventualmente algum móvel ou alguma coisa. E o curioso é que quando eu jogava, tinha os meus 12, 13 anos, quando eu jogava esse jogo, eu gostava só da fase inicial do jogo, onde eu podia fazer o projeto da casa da personagem, e aí depois na segunda etapa ali, onde eu ia viver, trabalhar, comprar as roupas dela, montar a personagem em si, aí eu já não tinha interesse, e aí eu começava de novo. Então eu acho que, como a maioria dos meus colegas, começou por conta do jogo, então eu nunca tive dúvida que eu queria ser arquiteta. Durante o ensino médio, como eu já tinha sinalizado para o meu pai o meu desejo, ele falou: não vai começar uma faculdade e depois não ser bem isso que você quer fazer. Então, vamos começar a trabalhar já no ensino médio nessa área para você ter certeza. Então, o meu pai tinha um primo, eu sou de Amparo, né, interior do estado de São Paulo, meu pai tinha um primo em Amparo que tinha uma construtora. E aí eu fui trabalhar, eu estava no meu segundo colegial ali. Fui trabalhar na construtora. A princípio eu ficava ali na recepção, então a gente tinha uma plotter e a cidade era pequena. Então eu acabava imprimindo os projetos para outros engenheiros da cidade, cortava, dobrava. Aí depois a gente pegou algumas regularizações para fazer, então eu ia na casa das pessoas tirar medida. E aí foi nesse momento que eu até aprendi a mexer no AutoCAD, até antes de iniciar a faculdade. Aí eu fui para a faculdade, eu fui fazer PUC em Poços de Caldas. E aí na época que eu fiz faculdade, tinha um programa do governo que chamava Ciência Sem Fronteira, onde você poderia se inscrever e eles selecionavam alguns alunos para estudar no exterior.
E foi aí que eu tive a oportunidade, como você bem falou, de estudar em Florença. É curioso porque a maioria dos colegas que foram comigo, eles estavam nos últimos anos, então eles estavam no terceiro e quarto ano. Eu consegui ir para Florença, eu estava no meu segundo ano. Então eu tinha tido 1 ano e meio de faculdade no Brasil e depois eu já fui para lá, fiz algumas disciplinas lá que não tinham aqui no Brasil. Foi uma experiência incrível. Nossa, que legal. Nossa, então me conta aí um pouco dessa experiência, essas disciplinas, né? Porque é muito curioso, né? Você imagina que a gente está aqui no Brasil, tem certas disciplinas e lá como que é, né? Esse ensino, né? Mais aplicado, né? Olha, é muito interessante, viu? Conta aí um pouquinho dessa história dessas disciplinas que não tem aqui. Na verdade, quando eu fui para lá, eu recebi a grade horária e eu poderia escolher quais disciplinas eu tinha interesse. Certo. Então, como eu sei que em Florença, que é o berço do Renascimento, o restauro é uma disciplina muito forte, eu quis fazer as disciplinas de restauro e a parte de design também. Em relação à grade horária, ao currículo, o que eu senti mais de diferença? Lá, eu tinha menos aulas presenciais, mas eu tinha muita lição. Então, eu tinha que ler livros e mais livros em casa mesmo, e depois, no final, a prova era oral. Nossa. Em italiano. Quando eu fui, eu já tinha uma base do italiano, mas lá tinha um polo onde eu poderia fazer os cursos. E aí eu fiz todas as etapas ali até o avançado. Então, isso me ajudou bastante para conseguir fazer essas disciplinas. Fiz um estágio também por um período pequeno ali, porque tinha essa opção. Sim. Foi bem legal. Eu estava até pensando ali quais que seriam as principais diferenças em relação não só ao ensino, né? Que lá era diferente porque era muito mais autônomo, então eu tinha que estudar em casa para depois fazer as provas. Mas em relação a forma de projetar, que eu entendo que era um pouco diferente também, porque hoje eu sinto que no Brasil a gente usa muita marcenaria. E lá pode ser algo regional, da região que eu estava, mas lá eu sentia que a marcenaria ela não era tão difundida quanto é aqui. É claro que numa cozinha ali, ou a gente fazia uma marcenaria, ou a gente comprava um móvel modulado, mas nos outros ambientes era bem menos comum, como é aqui no Brasil. Ah, entendi. Nossa, que legal. Então, a gente percebe assim que isso quando você trouxe, então trouxe algumas vantagens, né, em relação a essas questões, né? Você como que foi essa aplicação, essa volta, e você já veio, já começou a conseguir um emprego rápido? Como é que foi essa transição aí? Eu acho que o meu maior ganho foi em relação a repertório, porque ali eu tive contato com grandes designers internacionais e a arquitetura é experiência, é desenho, é a gente vivenciar novas culturas. Então, eu nunca tinha tido a oportunidade de ir para o exterior. Durante esse ano que eu fiquei lá, eu consegui conhecer 13 países e eu sempre fui com a mentalidade de focar realmente na minha vida profissional. Consegui, e a gente até estava conversando no início, então eu fui para Barcelona, vivenciei muitas obras do Gaudí, que eu também sou uma grande admiradora. E aí, como eu fui logo no início da faculdade, eu acho que foi muito interessante, porque eu consegui voltar e com um novo mindset que eu busquei novas oportunidades durante a faculdade por conta da experiência que eu tive. Então, por exemplo, eu fui fazer um curso técnico em edificações, porque eu sentia que aqui, a faculdade no Brasil, a gente não tinha tanto a prática. E eu acho que para eu conseguir acompanhar uma obra, para eu conseguir construir uma casa, eu precisava da experiência mesmo de assentamento, de estrutura. Então, todo mundo me acha maluca, workaholic, mas logo que eu voltei para o Brasil, eu fui procurar um curso técnico em edificações. Então, eu fui fazendo no Instituto Federal. Certo. Era um curso super completo, eram 2 anos de curso. Legal. E ali eu aprendi mesmo como que a gente fazia um pilar bem executado, como que a gente fazia um bom assentamento, como que os revestimentos teriam uma durabilidade maior.
Eu acho que foi riquíssimo. E aí, como que era a minha rotina, na verdade? De manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu fazia estágio. Eu fiz estágio em 2 escritórios. E à noite eu fazia o curso técnico em edificações. Depois eu fui fazer um programa de extensão também, porque eu sempre gostei muito de sustentabilidade. Então também fui fazer um estudo avançado para reaproveitamento de gesso, onde eu fazia blocos de gesso para aplicação da construção civil. Então, assim, sempre fui muito dedicada durante toda a minha trajetória acadêmica. E aí, logo que eu me formei, foi curioso, porque a maioria dos meus colegas, eles sempre, quando a gente falava, o que você vai fazer quando você se formar? A maioria falava pra mim, eu vou abrir o escritório. E eu, embora sonhasse com isso, eu achava muito longe da minha realidade. Uhum. Eu precisava de uma segurança financeira, né? Então, o meu foco sempre foi, não, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu me formar é arrumar um emprego. Uhum. E aí, faltavam 2 meses até para eu me formar, para eu realmente colar grau. Eu já fui começar a procurar emprego e o mais inesperado aconteceu. Antes mesmo de eu conseguir colar grau, eu arrumei um emprego para ser arquiteta do Grupo CPFL Energia. Quando a gente fala em CPFL, o pessoal pensa só em eletricidade, mas não, a empresa ela tem mais de 1.000 imóveis, tanto o estado de São Paulo quanto o Rio Grande do Sul. Então, eu era responsável por fazer todos os projetos, desde as bases operacionais para eletricistas, agência de atendimento, escritórios corporativos. E é curioso que a minha primeira oportunidade foi até uma pretensão salarial acima do que eu tinha como expectativa como recém-formada. Eu fiquei lá por 4 anos e meio e foi uma escola para mim. Eu acho que além do meu repertório corporativo, que eu acho que é muito mais difícil a gente adquirir, porque o residencial, ele é mais disseminado. Certo. Então, as pessoas acabam tendo muito mais oportunidade de fazer um estágio, de aprender sobre o residencial do que o corporativo. E tem normas muito específicas ali que a gente tem que atender e de forma muito mais rígida. Então, foi uma escola incrível para mim, assim, e foi nesse momento que eu comecei a minha carreira. Então, Carol, como que foi essa questão, né, que você falou, fez o curso técnico, essa área de projetos, desde o início você começou a dobrar folhas, né? Você entrou na parte de projetos, então, eu vou até um pouquinho antes. A questão lá do software, né? Do joguinho que você fazia, uma mega experiência em projetos, com certeza, né? Aí depois você entrou no escritório onde você atendia o pessoal, imprimia folhas, né? Toda essa transição, né, até chegar no curso de edificações, esse aparato técnico, né, te ajuda muito hoje, né? E eu imagino que os seus projetos tenham grandes diferenciais, né? Porque assim, a gente percebe que ao executar tarefas na área de construção, o projeto vamos dizer assim, a bola veio mais redonda, né? Passada a coisa com mais informações assim técnicas, fica muito, eu acredito assim, que é uma grande vantagem competitiva, porque o profissional executa melhor, a comunicação minimiza, né? Porque a comunicação está ali no projeto. Isso tem te ajudado no dia a dia? Com certeza. Como a gente estava falando também logo no início, eu tive uma experiência em construtoras e incorporadoras. Perfeito. Então, eu também fazia esse acompanhamento, a parte de compatibilização, mas me ajudou muito, porque atualmente hoje eu faço gerenciamento, faço administração de algumas obras também específicas. Então, ali a comunicação com a minha equipe de obras, eu acho que foi bem assertiva. A gente consegue falar a mesma língua, chegar num consenso técnico ali juntos, e muita coisa, embora a gente tenha um projeto super detalhado, muita coisa acontece na obra. Certo. Muito bom, muito bom. E assim, qualquer hora dessa eu quero eu quero participar de um projeto desses, hein? Né? Porque eu também tive a formação técnica, gosto muito, né? Por exemplo, a Senai, escola técnica, né? E depois o curso de engenharia, isso ajudou demais, assim, a gente percebe, né? E particularmente, eu sinto falta às vezes que
a gente tem que chegar e conversar com algumas pessoas por essa questão aí de falta um pouquinho de base, né? Principalmente o pessoal de execução lá, que coloca a mão na massa lá, né? O pessoal que executa as obras. Então, eu acho que assim, a gente passando o conhecimento, a gente acaba aprendendo mais. E essa questão aí, nossa, eu vejo que é uma vantagem muito grande, né? Para ter um bom andamento da obra, vamos dizer assim, né? Um projeto bem feito, obra melhor, né? E me fala uma coisa, ô Carol, e essa questão dos projetos corporativos, né? A gente vê falar muito do residencial, né? Os aspectos agora, né? Mas assim, eu gostaria de ouvir bastante assim dessa questão sua dos projetos corporativos, porque ele tem diferenças, tem muito mais exigências, normalizações, e assim, tem certos cuidados, né? Imagina a CPFL, imagina que ele deve ter, é uma empresa que deve utilizar normas assim como a Petrobras, né? Algumas coisas assim, né? Por conta da segurança, né? Como que é esse mundo, né, do corporativo que me chama muita atenção? Eu acho que o primeiro ponto, na verdade, dessa grande escola na minha carreira profissional são as normas, porque os arquitetos, normalmente, eles estão muito acostumados a ver norma de plano diretor de prefeitura e não se apegar muito a outras normas, onde a gente tem norma de ergonomia, norma de acessibilidade, iluminação mínima. Então, na norma de ergonomia, por exemplo, a gente tem que ter um cuidado com profundidade mínima de mesa, largura mínima de mesa, a forma que o colaborador fique mais confortável possível para depois a gente não ter nenhum passivo trabalhista, em que muitas vezes as empresas acabam sofrendo. Até refeitório é um item onde a gente tem que fazer um dimensionamento correto, quantidade de chuveiros mínima, quantidade de vasos sanitários, pia. Então, tudo é levado em consideração. Eu acho que o principal fator seria as normas. E em relação aos ambientes corporativos em si, que depois dessa minha experiência profissional, eu acabei fazendo outras grandes empresas também por conta dos projetos que eu fiz que tiveram grande relevância. E eu gosto muito de sempre desenvolver o projeto baseado na cultura e na identidade visual de cada empresa. Então, toda vez que algum cliente corporativo me contrata, eu não peço só um briefing. Eu sempre peço um manual de marketing, a visão, missão e valores da empresa, porque eu acho que o ambiente comunica, né? E a gente tem que aplicar em todos os detalhes, todos os aspectos, para que tenha aquela cultura de pertencimento do colaborador. Nossa, muito, muito interessante, porque assim, como eu estou estudando essas questões de arquétipos aí, e aí entra que essas experiências, né? Porque a gente percebe assim, que no universo corporativo, eles trazem a identidade, como você mesma disse agora, a identidade, mas a gente vê muito a questão da identidade visual, né? Tem um logotipo, aí reproduz o logotipo e tal, identidade visual. Mas assim, essas questões agora do conforto, né? Que essas normas existem, na verdade, que é para tudo é em função da boa experiência do ser humano, né? Tanto no residencial quanto no comercial. Mas assim, o corporativo ele cobra, né, essas exigências. Mas assim, eu tenho curiosidade nessas questões aí de trazer, né, essa questão da cultura. A gente percebe assim vamos dizer assim, uns 15 anos aí, que as construtoras, por exemplo, de edifícios, né, aqui em São Paulo, aqui e tal, elas estão colocando a identidade assim nas obras, né? Você vê no canteiro de obras, elas pintam os tapumes, né? Coisa que não se fazia antes, né? Essas questões de chuveiros parece que estão reproduzindo agora, mas por obrigação. E que bom seria, né? Que se a gente conseguisse trazer isso para o mercado, essa cultura do corporativo para o mercado do residencial, né? Porque às vezes a gente percebe, né, algumas obras ainda um pouco meio que deixam a desejar essas questões, né? Tá aí uma dica aí para a gente trabalhar, né? Porque eu vou, né, visito obras também, né? Tem que fazer lá uma medição técnica, né? E tem todas essas questões. Mas o mundo corporativo eu imagino assim, né? Como que
A gente trabalha com um pouquinho de criatividade, no caso das escadas, formatos e tal, mas ele vai muito além disso, né? De formas, né? Colocar cor, forma, textura e colocar personalidade, cultura, né? Como você disse, o bem-estar, né? dos funcionários, essa experiência. Nossa, tem que ter um conhecimento vasto, viu? De parabéns aí. E eu queria entender um pouquinho mais, assim, né? Como é que você tem uma dica aí que você possa nos dar, assim, para um leigo, né? Uhum. De como que você traz todo esse aparato técnico, que eu imagino que são variáveis imensas, né? Como que funciona isso daí na prática, né? Mas só pra gente... É curiosidade minha mesmo, né? Eu entendo que o cliente corporativo é um cliente muito diferenciado do cliente residencial. Então, na verdade, o método que eu criei no meu escritório, ele foi baseado principalmente nas dores do corporativo. Então, normalmente, as pessoas falam que a primeira etapa é a etapa de briefing, onde você vai lá e faz uma entrevista com o cliente. O mercado, um gerente de uma grande empresa, ele não tem tanto tempo para te passar as informações, tem várias alçadas aonde o projeto vai ser aprovado, não é apenas uma pessoa. Então, eu não faço essa etapa de briefing, eu faço uma etapa que eu chamo de diagnóstico. Tá. Onde eu vou até a empresa do meu cliente e eu entendo como que funciona o dia a dia, como que funciona o fluxo. Eu tive um cliente no Alphaville recentemente, em que, por exemplo, a gente preveu uma sala de reunião logo na entrada. Por quê? Porque se o colaborador for desligado, alguma coisa, ele não tem que passar por todas as salas, por todos os colegas de trabalho ali. Fica algo muito mais intimista, às vezes a pessoa não quer se despedir, nada. Então, assim, isso foi por quê? Porque eu entendi que durante essa etapa de diagnóstico, essa mudança no layout seria imprescindível para a gente ter uma qualidade e um conforto muito maior dos colaboradores, porque essa situação causava um tanto de desconforto para a equipe. Então, nessa fase de diagnóstico, eu realmente sento com todos os envolvidos, o alto escalão ali da empresa, onde vai ter poder de opinar no projeto. Entendo como que funciona o fluxo, quais que seriam as expectativas dele em relação ao projeto. Referência. Referência é uma coisa que no residencial as pessoas normalmente pedem. Manda algumas referências do que você quer. Eu entendo que no corporativo a gente não tem como pedir para a pessoa sair pesquisando referência. Então, eu mesma apresento na primeira etapa o que eu imaginei para aquele ambiente específico, e aí eu, com base nos feedbacks que eu vou recebendo, eu vou conseguindo montar o projeto mesmo, por etapa. E outro item que eu acho que está bem disseminado, tanto no residencial quanto no corporativo, é a biofilia, que são estratégias que a gente usa para proporcionar mais bem-estar nos ambientes. Então, é trazer a natureza, ambientes naturais para dentro dos espaços, porque já foi cientificamente comprovado que você estar convivendo com esses elementos causa um bem-estar muito maior. Então, a utilização, já usei, por exemplo, o jardim vertical em algumas paredes, que dá esse efeito. Eu fiz em um outro uma fonte, onde a água, o barulhinho ali causa um aspecto mais de tranquilidade. A tela tensionada, que é um elemento que está sendo muito usado também, que remete à luz do dia, então é uma estratégia muito interessante também. Seriam esses, acho que, os principais fatores aí para dar as dicas para os leigos ali e para os meus colegas arquitetos que querem entrar nesse mercado corporativo. Nossa, que maravilha! Nossa, que interessante. E também agora, parece, se não me engano, tem uma NR1, né? Que parece que tem que ser aplicada agora, né? Que é questão de conforto conforto não, né? Para trazer o bem-estar, né? De alguma forma aí, que vai ser obrigatório agora, né? E tal, essa NR1 aí, que está vigente. É um assunto que eu vi assim, meio por cima, né? Não entendo, não cheguei nem a ler. Eu ainda não vi, vou me atualizar. Então, mas que estão falando que vai ter uma normalização que é exatamente para garantir o bem-estar, né, do funcionário. Mais ou menos isso, tá? Então, também tem que me atualizar aí, mas eu já ouvi falar que agora vai entrar em vigência.
Então, maravilha. E o projeto corporativo, geralmente, ele... a gente já falou que ele exige muito mais de conhecimento, né? Você não consegue fechar com um cliente desse aí se você não tiver conhecimento de todas essas normas técnicas, né? Exato. E assim, o que também você vê assim que tem mais alguma coisa que seja diferente do corporativo e do residencial? Além do perfil do cliente, onde vários gerentes, diretores têm o poder de decisão, que causa ali alguns conflitos de ideias, né? Que esse é um ponto muito desafiador, a parte de norma, a parte de trazer toda a identidade e o branding, o fluxo do layout para entender como que é a rotina de trabalho. E um outro ponto que eu acredito que é muito diferente é o tempo de obra. Porque ali, normalmente, a maioria das empresas, elas trabalham com um orçamento aprovado anual. Então, você não pode passar o ano. Então, tem obras que, assim, o cliente demora um pouquinho para aprovar ali o orçamento e fala, não, o meu orçamento é para gastar esse ano. Então, ele me aciona em julho e eu tenho que entregar até o Natal. Aí, também a gente tem que virar à noite, trabalhar com várias equipes para realmente conseguir fazer essa obra em tempo recorde. Acho que esse é um fator bem relevante nesse mercado. E a parte de comodidade, onde eu tenho que pensar desde da mudança dos colaboradores também, de como a gente vai fazer essa logística. Então, eu já cheguei a fazer algumas obras corporativas, onde a gente tinha que devolver e desmobilizar o edifício que eles estavam alugando atualmente. Então, a gente fez por fases, onde cada departamento mudava cada semana mudava um departamento, onde enquanto a obra estava acontecendo ali, já estava acontecendo a desmobilização. E eu também fiquei responsável pelos pertences dos colaboradores. Então, na época, isso foi antes da pandemia, na época o pessoal tinha aquelas CPUs grandes, mouse, teclado, tela, e aí eu também contratei uma empresa de mudança, mas era uma responsabilidade grande ali, porque a gente tinha que tomar cuidado com os pertences, tinha eventualmente um porta-retrato que o colaborador deixava na mesa ali da família, então foi bem desafiador essa minha experiência, porque a gente tinha que tomar esse cuidado, e aí as mesas estavam todas numeradas, eu tinha que deixar a caixinha exatamente na mesa do colaborador, aonde ele ia sentar no novo escritório. Nossa, hein? Que tarefa, né? Porque você imagina, já tem essa questão de mudar uma mesa de um funcionário para lá, e com todos esses detalhes, eu imagino que foi realmente um desafio muito grande, né? E o cuidado pessoal com cada um, porque geralmente quem vai fazer a operação, vai fazer a mudança, infelizmente a gente vê que não é nem porque não toma cuidado, né? Mas às vezes acontece, né? Mudança sempre tem alguma questãozinha aí que risca, que bagunça, que perde, né? Então é um desafio muito grande, muito diferente mesmo, né? É uma grande responsabilidade. Responsabilidade grande. Maravilha. E assim, conta aí um case seu, assim, que eu acho que tem algumas fotos aí de alguns projetos. Eu queria conhecer um case, um desafio que você teve, né? Porque, assim, aqui no Escadas para o Sucesso, a ideia nossa é realmente deixar um legado, né, da sua história, para que sirva de inspiração para os próximos profissionais que vêm, para quem quer que seja, né? Então, eu queria, assim, um desafio e uma dica muito importante aí da sua parte, que você vê, assim, nessa sua questão do mercado corporativo, né? Eu acho que um ponto relevante que eu notei de antes da pandemia para o pós-pandemia, para os dias atuais, foi a mudança de expectativa das empresas mesmo. Eu trouxe um projeto onde eu tinha feito logo pós... Tem um projeto aí, mãe? Esse projeto
Eu fiz ele antes da pandemia, então era uma sala de reunião, onde eu apliquei a madeira para trazer um conforto maior para os colaboradores, trouxe um pouco de iluminação indireta para representar a identidade da empresa com um formato curvo, o cimento queimado, que também fazia menção à expectativa do estilo que os clientes buscavam, trouxe a lousa na lateral da televisão para que durante uma reunião fosse explicado eventualmente alguma coisa. E isso foi pré-pandemia e depois... no pós-pandemia, eu trouxe uma outra foto onde eu entendi que tinha uma necessidade muito grande de não só ter as salas de reunião de grandes equipes, como as cabines menores, como no pós-pandemia houve um regime híbrido na maioria das empresas. Eventualmente tinha alguém no escritório que tinha que fazer reunião com alguém que estava em casa. E aí eu acabei criando várias cabines menores, onde a pessoa tivesse uma privacidade ali para conseguir fazer uma videoconferência, uma reunião com um pouquinho mais de privacidade do que ficar na estação de trabalho comum, e sentir essa necessidade. Hoje, eu já sinto que as empresas elas estão voltando 100% para o presencial. Olha, que interessante. Eu vi um movimento de 100% presencial, o 100% remoto durante a pandemia. O híbrido num pós-pandemia entre 21, 22 ali até 24. E esse ano eu estou recebendo várias solicitações de projeto das empresas querendo voltar 100% para o presencial. Nossa. E assim, tem alguma coisa, algum questionamento por que isso está acontecendo? É bem interessante, né? Essa migração, né? Novamente só para o presencial, né? Isso. Alguns me relataram sobre a produtividade. Onde eles entendiam que não que o colaborador não estivesse cumprindo com as suas funções, mas de repente tinha algo que tinha que ser resolvido ali com uma certa urgência. A pessoa está do seu lado, é muito mais fácil você virar para ela e falar, olha, a gente precisa resolver isso, muito mais ágil do que você pegar, mandar uma mensagem para a pessoa, viu, posso te ligar, você consegue me atender para a gente resolver isso. Então, eu acho que com a nossa rotina super corrida, nessas empresas normalmente a gente tem uma necessidade de tudo ser muito urgente e a gente tem que agir muito rápido. Eu entendo que foi por essa questão que as empresas elas estão voltando quase 100% para o presencial, pelo menos as empresas que estão entrando em contato comigo esse ano para fazer projeto corporativo. Entendi. Nossa, que maravilha. É uma visão que a gente está totalmente fora, né? Fora aí, por isso que eu estou perguntando. Muito interessante, muito legal. E assim, o desafio, você tem algum assim que você... esse desafio aqui foi master, assim. Tem alguma coisa legal assim nesse... Teve um desafio, na verdade, que eu relatei para você, dessa mudança onde os colaboradores deixavam os pertences ali nas caixas e a gente tinha que fazer essa logística de mudança. E a gente estava fazendo a obra faseada, onde cada semana uma equipe fazia a migração para um novo prédio. Certo. E aí estava tendo a obra de entrega do prédio antigo, porque também tinha prazo para ser entregue, e foi por isso que essa mudança foi feita de forma faseada, parcial. Então, estava ocorrendo a obra no prédio para ser entregue, e aí os colaboradores, na hora de retirar os fios do prédio, do andar que tinha sido finalizada já a mudança, eles cortaram o fio de uma outra equipe, onde elas não iam mudar naquele momento. Elas iam continuar mais uma semana naquele prédio, até que o espaço delas no prédio novo fosse concluído. E aí, a partir do momento que ele cortou os cabos de dados, ninguém mais conseguia... Porque, como eu te falei, era CPU na época, né? Não tinha Wi-Fi. Então, a partir do momento que ele cortou todos os cabos de dados, no dia seguinte, era uma quinta-feira, no dia seguinte, na sexta-feira, as equipes não iriam conseguir trabalhar, e na semana seguinte, elas também não iriam conseguir trabalhar. E aí, o que eu tive que... Essa noite, eu virei à noite. Eu fui embora só nas 6 horas da manhã no dia seguinte. Fiquei a madrugada inteira
pegando os pertences desses colaboradores, dividindo as mesas. Então, na verdade, aonde era para ter só um colaborador por mesa, eu aloquei um coleguinha ali do lado para que eles conseguissem trabalhar. Nas salas de reunião também instalei CPU. Então, você tinha uma sala de reunião assim, e tinham vários computadores um ao lado do outro para que o pessoal não perdesse o dia de trabalho. Eu acho que esse foi o projeto mais desafiador mesmo da minha carreira, no quesito de projetos corporativos. Nossa, porque imagina, né, o quanto que uma empresa com uma operação parada, né, que tem de prejuízo, né? Então, você virou uma, vamos dizer assim, né, uma pessoa da manutenção, da manutenção, porque cortaram a energia lá. Nossa, que maravilha. Que eu bom, mesma né? fiz essa mudança toda para atender a empresa e que não tivesse nenhum prejuízo aí financeiro. Hoje em dia seria muito mais fácil, porque eu acredito que durante a pandemia todo mundo descartou os CPUs ali e trocaram por notebooks. Então, hoje em dia seria muito mais fácil ali. Era só ter um Wi-Fi e o pessoal trabalharia na sala de reunião. Mas na época foi realmente muito desafiador fazer essa mudança. Porque a rede, né, até configurar, nossa, meu Deus do céu. Muito, muito interessante. E o que mais aqui que eu... É assim, ó, a gente... muito conhecimento, né, Carol? A gente tem, assim, uma questão nossa aqui, né? Qual é o significado do nome da sua empresa, Arq com K? Por que surgiu esse nome? Na verdade, a maioria dos meus colegas colocam o nome, ou o nome inteiro, ou coloca um nome aleatório ou algo que remeta à arquitetura. E eu não queria usar o meu sobrenome, porque eu tenho o sobrenome do meu pai e da minha mãe, então eu falei, depois eu uso o sobrenome de um ou do outro, um vai ficar chateado. Então, como eu me preocupo muito também com a minha família, eu queria algo diferente, que trouxesse a minha personalidade, a minha identidade, o meu nome, mas que fosse algo muito mais sutil. Então, aí eu tinha um blog na época que era Arquitetura com Carol. E aí eu juntei esse Arquitetura com Carol e ficou o Arqui, exatamente escrito como arquitetura, com K, que os meus amigos e colegas me chamam de K. Então, a gente juntou tudo isso. Eu acho que foi muito bom, porque tem um som fácil de ser pronunciado, né? Então, é Arqui com K. E eu achei que foi assertivo ali essa escolha. Então, tá vendo? Arq com K. Então, ó, só procurar aí nas redes sociais que você acha, né? Arq com K, ó, projetos maravilhosos, você vê muita experiência. E assim, eu tô aqui vibrando aqui com a escada do sucesso aí da Carol. Eu queria conhecer um pouco mais, né? A gente falou, então, do mercado corporativo, das normalizações, das exigências, né? Que são umas grandes exigências aí, que tem, eu acho que mais exigência do que não é que não tenha no residencial, mas assim, as pessoas cobram mais, pelo menos, no mínimo, né? Acontece isso. E assim, eu queria ter uma ideia geral aí de alguns projetos que você executou. Então, vamos passar alguns exemplos e assim, mas antes dos exemplos, eu queria que você falasse, assim, tendências, né? O que tem acontecido no mercado hoje, né? E qual a sua visão sobre essas questões? Tá certo. Eu vejo agora em 2025 uma tendência mais para o maximalismo e para a utilização de cores. Eu acho que a gente passou por uma fase da arquitetura onde a gente usava muitos tons neutros, muita madeira, tons claros, muita leveza, muitas linhas contínuas. E eu tô vendo que eu acho que o mercado ficou um pouco saturado desses espaços mais cleans, e eu tô sentindo que o briefing dos clientes está sendo um pouco mais ousado, digamos, na utilização de cores. Eu acho que tem algumas imagens aí que a gente poderia olhar, algumas solicitações que eu recebi recentemente. Então, a gente tem esse apartamento
onde a gente tem a utilização do preto, que a maioria das pessoas tem medo de ficar pesado, de ficar escuro. Então, aí a gente conseguiu, de uma forma bem assertiva, usar uma madeira mais escura, o estofado bordô, a iluminação. Então, a prateleira ali ao fundo, embora ela seja no preto, ela tem uma iluminação onde dá uma ênfase maior para os objetos de decoração. Aí a gente usou bastante o ripado, porque foi um momento ali também onde o ripado estava bastante em alta. Certo. A gente tem esse banheiro, que é um projeto no Cambuí, que também é de apartamento, Cambuí em Campinas, Certo. onde a gente também usou um revestimento azul. A gente usa os tons claros, mas eu não quero projetos iguais. Certo. Eu sempre busco referências internacionais e sempre busco ter um diferencial em relação às cores. Então, esse quarto também, que foi para uma amiga também de apartamento. A gente usou ali, então a gente usou o rosa claro, usamos o lilás. E aí, quando eu faço o projeto, eu não penso só no layout e nas cores, tá? Então, os objetos de decoração que eu coloquei, por exemplo, na mesinha lateral de cabeceira, são objetos que ela realmente vai conseguir comprar. O pendente que eu coloquei ali é um pendente onde eu vou mandar a especificação exata do pendente para ela. Sim. Então, não é só uma imagem de referência, é uma imagem realmente de execução. Tá. Produto real mesmo, Produto né? real. Porque às vezes, assim, a gente percebe, por exemplo, no caso, tem que dar exemplo das escadas, que às vezes passam, né, um detalhe, alguma coisa, e às vezes fica bem desafiante da gente executar, né? Então, a gente até fica contente, né, com essas questões aí que tem um estudo real de alguém que realmente fabrica, né? E que dá pra gente fabricar a peça, né? Isso é muito importante, né? Entendeu? Porque às vezes tem alguns desafios que, assim, acaba frustrando o cliente, né? Que na prática, ou na verdade, assim, não é só frustrando por conta de não conseguir fazer, mas também pela inviabilidade, né? Então, isso é muito importante. Um professor que falava que papel aceita tudo. Papel aceita tudo, exatamente. Só que na hora... Aí, na hora da execução, eu tenho certeza que você deve sofrer muito com isso, né? Porque ali na modelagem 3D, às vezes, o arquiteto viaja bastante ali e na hora de executar, acaba sendo um projeto inexequível, né? Pois é. Na verdade, nós temos, assim, um estudo, né? Além das fórmulas convencionais, que é a ABNT, né? A fórmula de Blondel, né? A gente tem, através do estudo de métodos e processos, nós acabamos fazendo uma pesquisa, né? Na verdade, assim, de modelos. Por exemplo, tem uma coleção de livros que eu já tem uns 20 anos, mais ou menos, né? E a gente vem pegando, assim, fotografias, né, da internet, e a gente traz, assim, olha, isso aqui é viável executar, isso não é viável, isso consegue fazer, isso não. Então, esse exercício, particularmente, você vê, 20 anos fazendo isso daí, a gente acaba desenvolvendo e vendo o que é confortável ou não. Então, a gente pegou a estatura média do brasileiro e a gente tem ali um tamanho adequado e seguro, né? E, primeiramente, a gente vê a parte da segurança, a ergonomia, essas coisas todas, né? E assim, em espaços compactos e complexos, né, a gente consegue desenvolver outros modelos de escada porque a gente tem esse conhecimento, né? Então, a gente, no caso das escadas especiais, a gente consegue entregar a solução completa. Então, você que é profissional da área e tudo, se você estiver lá contando os degraus, tem um universo inteiro para fabricar, para produzir o seu projeto. Quando chegar na escada aí, deixa com a gente, que a gente desenvolve, a gente auxilia, a gente veste o posicionamento de parceiro seu no desenvolvimento das escadas. Você pode sim utilizar a criatividade e deixa que a gente continue aí, né, dentro da sua ideia, do seu contexto. Pode ir lá, faz um esboço lá tal que a gente tenta fazer a realização, né? A materialização do sonho,
né, do cliente e principalmente, né, de você que está desenvolvendo. Entendeu? E eu gosto muito do trabalho de vocês, porque eu vejo muitos erros recorrentes na execução de escada. Então, o primeiro e o último degrau é sempre uma dor, né? Da altura correta ali. Então, na hora do cálculo, quando a gente depende realmente de uma mão de obra para fazer a execução, tem muito mais risco de ter erros do que se a gente pega uma escada metálica, onde ela é executada aí com todo um cuidado em relação à escada onde ela é moldada em loco ali, que a gente dá uma margem maior para erro, né? Então, por isso que eu sou uma grande admiradora também do trabalho de vocês. Muito obrigado. A gente, né, devido à prática, a gente acaba entendendo, né, toda essa problemática, né, desde a hora do projeto. Inclusive, assim, um dos desafios grandes hoje é a gente conseguir cumprir os cronogramas, né, de execução. Então, a gente está com uma demanda enorme agora, estamos com uma fila de mais de 120 dias aí para entrega de uma escada, por exemplo, e aí, assim... e algumas coisas acontecem devido a essa questão, né? Puxa, um errinho, uma coisa assim, uma medida, não. A gente realmente trabalha assim com milímetros, né? Que é da área de engenharia mecânica, a metal mecânica, né? E essa integração com a engenharia civil faz uma coisa bem interessante, né? Ao longo do tempo a gente aprendeu alguma coisinha assim a mais e consegue aplicar, e quando a gente tem aquele tempo hábil, fica mais fácil de entregar a solução assim bem exata. Entendeu? Mas eu acho que o tempo de 120 dias é um tempo ok. E o que talvez falte ali é o planejamento e o cronograma durante a execução da obra. Porque a obra, ela vai durar ali seus 2, 14, 18 meses. Então, assim... 4 meses que vai demorar ali, 4 meses, não vai ser tão impactante. Eu acho que vale sempre o profissional que estiver executando a obra, ele já entrar em contato com os fornecedores, parceiros, e aí se planejar e saber o momento exato de fechamento. Eu sofro muito em relação ao mobiliário, porque quando a gente vai executar uma obra, a gente quer que na conclusão todos os itens de móveis soltos estejam ali. Então, assim, toda vez que eu já vou fazer um pré-orçamento para ver se fecha no budget da cliente, eu já pergunto, qual que é o tempo de entrega? São 90 dias? Então, eu já sei, no meu cronograma, já vou colocar que eu tenho que pedir pelo menos uns 150 dias antes ali para dar o tempo de negociação e etc. Então, eu acho que essa dica aí, na verdade, é para os arquitetos se programarem, fazerem o cronograma correto de obra e saberem o momento exato de fazer essa contratação, né? Exatamente. Porque, infelizmente, em alguns casos, eu não sei o que está acontecendo, porque tem muita gente muito em cima, 40 dias, eu tenho 30 dias para fazer, fica praticamente, né, humanamente impossível a gente cumprir, né? E realmente é uma questão aí que a gente briga para, por exemplo, um orçamento, dá para você entregar um orçamento amanhã? Não dá, a gente tem que estudar realmente, a gente faz uma cotação de materiais, todas as nossas escadas são personalizadas, entende? Então, não existe, né? Mas não tem padrão? Tem um padrão, né? Um padrão assim que a gente entende, mas assim, de todo esse tempo que a gente trabalha, não teve assim uma escada igual a outra, dimensionalmente falando e também no formato, na personalização. Cada projeto é um pé direito, é uma largura específica, é uma curvatura específica em que a gente vai fazer. E assim, você até poderia ter um valor ali médio, mas poderia ou frustrar muito o cliente, entendeu? A hora que você mandasse o valor definitivo. Então, é muito mais assertivo mesmo, que você tenha esse cuidado com o orçamento e não cobre nem acima nem abaixo do que o valor justo do seu trabalho, né? Pois é. Então, interessante. Então, olha só, aqui o tempo voa. Aqui o tempo voa. Carol, eu queria que você desse a sua mensagem especial aí, né? Como eu falei para você, o legado, né? Essa história sua que sirva de inspiração. Olha, uma história fantástica, né? A sua escada, a gente chama assim, né? A vida da pessoa é uma escada, porque a gente, na verdade, o sucesso é construído degrau por degrau e através das nossas experiências. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem e também os seus contatos no final, tá? Pode ir, por favor, aí. Queria que você soltasse aí o seu
sua mensagem final aí para o nosso podcast. Tá. A minha mensagem é para os meus futuros clientes aí que vão me contratar depois de ter visto esse podcast. Eu quero que vocês saibam que para mim todo projeto é único, que eu amo o que eu faço, eu sou apaixonada pela minha profissão e eu atendo cada um de forma muito personalizada e com total atendimento do início ao fim do projeto. Vai ser um prazer recebê-los no meu escritório. Maravilha! E os seus contatos? Como vamos achar você pelas redes, pelos... Tá. Eu estou tanto no Instagram, quanto tem o meu site também. Estou no LinkedIn. E aí vocês podem me achar ali com Arqui com K. Então, é ARQUICOMCA. Arqui com K. Pois é. Então, olha, um prazer enorme tê-la aqui. Eu espero contar com você mais vezes para a gente falar de novos assuntos, novas especialidades, né? E assim, quero agradecer de paixão mesmo, né? É uma honra recebê-la aqui com todo esse conhecimento, a sua história maravilhosa, né? Que assim, a gente percebe que você realmente, o brilho nos olhos aí mostra isso, a vibração, né? Uhum. A gente gosta muito disso aqui, né? Do humano, e a gente conta a verdade, entendeu? A verdade das histórias é assim, a gente tem os cortes, tem alguma coisa aí, mas é o nosso natural, é um bate-papo realmente, mas a nossa vida é desse jeito, né? Uma hora a gente tá de um jeito, meio emocionado, outra meio tranquilo, outra hora meio... né? Então... eu gostaria de falar para vocês essa energia aqui que a Carol trouxe para a gente. Olha, eu estou vibrando aqui, é muito conhecimento mesmo, né? Essa parte do mercado corporativo. Então, teve assim uma grande história. Espero que vocês tenham gostado dessa história toda. E eu quero falar assim, ó, aqui é o Escadas para o Sucesso Podcast, então pode seguir a gente no Instagram e se inscrever no YouTube, né? E eu quero finalizar esse podcast aqui falando, né, que é um prazer enorme tê-los aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Muito obrigado. Gratidão a todos.